Secretário-Geral do PSD está esta noite no NAU. Muito boa noite, Hugo Soares. Seja bem-vindo. Já iremos referir-nos a esta questão das críticas que têm sido feitas pelos líderes do partido, dos partidos da oposição a propósito da saída da Ministra, mas queria começar porque tenho ouvido na rádio e não só, também lido nos jornais, uma série de comentadores a citarem o seu nome como possível sucessor de Maria Lúcia Amaral. Portanto, deixe-me começar por colocar-lhe diretamente a pergunta se vai ser ou não o próximo Ministro da Administração Interna. Boa noite, Pedro. Queria cumprimentar quem nos acompanha, quem nos vê e ouve. Como o Pedro sabe, e os portugueses também sabem, a responsabilidade pela constituição do Governo é inteiramente do Sr. Primeiro-Ministro. Ao que sei, o Sr. Primeiro-Ministro não terá, ainda que eu saiba, convidado ninguém para o exercício dessa função, razão pela qual não tenho resposta nenhuma a dar. Sequer. Creio que se eu disser às portuguesas e aos portugueses que eu sou o líder parlamentar e secretário-geral do partido, tenho a resposta dada sobre essa matéria. Bom, mas repito... Apesar do papel que tem tido no Parlamento, queria perceber se do seu lado era algo que o desafiaria, Ministro da Administração Interna. Vou responder da exata forma que respondi. Queria ser muito sincero e direto. A responsabilidade pela composição do Governo é do Primeiro-Ministro. Acho que seria uma descortesia total da minha parte fazer qualquer comentário sobre essa matéria, mas os portugueses conhecem-me, e os portugueses conhecem-me como líder parlamentar do PSD, como secretário-geral do PSD, e essa função que exerço hoje, e creio que essa função que exercerei nos próximos tempos, sem dúvida alguma. Quem é que acha... Não posso ser mais claro. Não pode, de facto. Quem é que acha que podia assumir esse lugar? Porque não é fácil ser-se Ministro da Administração Interna neste país, desde os tempos de António Costa. Enfim, cada vez que existe uma crise maior ou relacionada com incêndios ou este tipo de cataclismos, é sempre um lugar na berlinda à espera de uma crise para sair. E agora deixe-me fazer justiça. Eu creio sinceramente que o melhor Ministro da Administração Interna que o país teve nos últimos anos chama-se Miguel Macedo. E não queria deixar de fazer aqui essa justiça só porque chamou à colação António Costa. Julgo que António Costa deixou muito a desejar, comparando com o ministro que foi Miguel Macedo. Foi Ministro da Administração Interna. Um ministro absolutamente inócuo, podemos falar sobre isso a seguir, mas não é... Inócuo? Sim, inócuo do ponto de vista de que não marcou, não teve uma reforma. Aliás, a única reforma que conhece José Luís Carneiro como Ministro da Administração Interna, ainda bem que chamou o assunto, foi a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, creio que, sinceramente, estamos conversados naquela velha expressão inglesa... Foi mais inócuo que... I rest my case. Não, tem razão, não foi só inócuo, foi altamente prejudicial para o país. Foi altamente prejudicial para o país. Foi altamente prejudicial para o país. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras criou a situação de caos que nós conhecemos até a chegada deste governo na imigração em Portugal. E essa responsabilidade tem um rosto, chama-se José Luís Carneiro, que foi o Ministro da Administração Interna responsável pela extinção dos Serviços de Estrangeiro e Fronteira. Não vou fazer nenhum comentário sobre quem é que... Ministra... Já lá vou, deixa-me só fez uma pergunta, penso que me permite só responder. Evidentemente que não vou aqui nem em lado nenhum, sugerir ou dizer que quem é que pode exercer a função. Estou absolutamente convencido que o Primeiro-Ministro escolherá quem entenda que deva escolher e que será alguém, de certeza, com um perfil adequado para o exercício da função. Mas do que vimos nas últimas 2 semanas e também nos últimos grandes incêndios, Maria Lúcia Amaral, não podemos dizer que ela esteve propriamente à altura do cargo que desempenhava, e a minha dúvida é saber porque é que o Primeiro-Ministro cometeu 2 vezes o mesmo erro, porque se Margarida Blasco já tinha sido um erro de casting, apesar do seu currículo que tinha, e que esta ministra também tinha, mas noutra área, o mesmo aconteceu com Maria Lúcia Amaral. Acha que é o chefe de governo que tem escolhido mal, que não sabe bem qual é o perfil ideal para um cargo destes? Sabe, Pedro, ainda agora ouvíamos o ministro, o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, e o presidente do Partido Chega, André Ventura, a comentar a ministra e a saída da Ministra da Administração Interna. Eu queria pedir aos portugueses que se lembrassem do momento em que o Primeiro-Ministro escolheu e convidou e tomou posse como Ministra da Administração Interna a doutora Maria Lúcia Amaral. Os comentários, quer de André Ventura, quer de José Luís Carneiro, iam totalmente no sentido contrário. Deram os parabéns ao Primeiro-Ministro pela escolha, pelo currículo,
pela Que era uma excelente aptidão provedora da justiça. da senhora ministra Mas isso na altura. não fazia dela propriamente uma boa dizer. ministra da Administração Interna. Pois, mas a verdade é que quando o primeiro-ministro a convidou para fazer parte do elenco governativo, os partidos da oposição e todos os comentadores e toda a crítica saudaram a escolha porque ela demonstrava capacidade de recrutamento junto da sociedade civil, é alguém que não era militante sequer do Partido Social Democrata, nem ninguém próxima do Partido Social Democrata, demonstrava abertura e demonstrava capacidade para trazer os melhores para a política. Ora, não vou dizer isto de outra forma, não sei dizê-lo sequer. É verdade que a senhora ministra, tendo na substância e naquilo que verdadeiramente importa todas as competências para o exercício do mandato, e quero dizer que desse ponto de vista eu não posso dizer que a senhora ministra tenha falhado, porque não falhou. Naquilo que é substantivo, naquilo que é importante, a senhora ministra não falhou. Já agora, esta ministra tem corresponsabilidade na alteração da lei da nacionalidade, tem responsabilidade, deixe-me dizer, Pedro, deixe-me só terminar, tem responsabilidade na criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras para colmatar a tal falha da extinção dos serviços estrangeiros e fronteiras. Mas não falhou nestas últimas 2 semanas. Luís Carneiro. Eu ia-lhes dizer onde é que eu acho que a senhora ministra percebeu que não tinha as aptidões todas para o exercício do mandato. Em que é que ela percebeu exatamente isso? Eu creio sinceramente que, repito, se na substância a senhora ministra não falhou efetivamente, há uma dimensão política e operacional no cargo de ministro da Administração Interna que a senhora ministra percebeu que provavelmente não teria. Mais até, se quiser, do ponto de vista operacional. Eu vou dizer isto. O próximo ministro da Administração Interna vai ser muito diferente. Vou usar, não sei, isso é com o primeiro-ministro. Tipo de perfil. Não faço ideia. Um político e ao mesmo tempo um operacional. Não faço ideia, isso é com o primeiro-ministro. Acho que a senhora ministra percebeu que naquela imagem que um ministro da Administração Interna tem que vestir o colete, aquele colete que não era de facto a vocação da senhora ministra. E ela percebeu isso e por isso pediu para sair do governo e essa vontade foi respeitada pelo primeiro-ministro, que propôs ao Sr. Presidente da República que aceitou a sua demissão. Mas eu devo-lhe dizer que acho até caricato ouvir André Ventura. Eu nunca me coíbo, de facto, de fazer estes comentários ao deputado André Ventura, porque eu gosto mesmo eu quero mesmo invectivar os portugueses a fazerem este raciocínio comigo. Dizia André Ventura, isto é uma vergonha, a senhora ministra sai agora, fica a pasta sem ninguém. Em primeiro lugar, respondendo só à questão da pasta, como sabe, a pasta não podia ficar melhor entregue, ficou entregue ao primeiro-ministro de Portugal. Mas ouvir o André Ventura dizer isto, quando nós ouvimos o André Ventura dia sim, senhor, na semana passada, a pedir a demissão da ministra. E agora que a ministra sai, vir dizer que vergonha a ministra sai agora, óbvio que é um bocadinho pouco mais... está em treinamento neste caso. Deixa-me só dizer isto, Pedro, é um bocadinho pouco mais que patético. É não ter a mínima de vergonha naquilo que se diz. Nesta altura, porque o primeiro-ministro é mesmo mais ministro da Administração Interna do que propriamente primeiro-ministro. É uma situação que não se pode prolongar durante muito tempo. Claro que não. Pedro, vamos lá ver. O que eu estou a dizer é que o deputado André Ventura passou a semana inteira, em plena crise da intempérie e da tempestade, a pedir a saída da Ministra da Administração Interna. No dia em que a Ministra sai, o deputado André Ventura vai dizer que vergonha, não devia ter saído agora. Mas fica a ideia, Soares, de que o Primeiro-Ministro, que assumiu agora de facto, ainda que de forma transitória este cargo, de que não tinha solução, de que ainda não tinha pensado num substituto para a Ministra Maria Lúcia Amaral. Mas porquê é que diz isso, Pedro? Não me leva mal. Porque é ele a assumir o cargo? É evidente, porque numa altura como esta, porque o Primeiro-Ministro entendeu que numa altura e numa circunstância como esta, não deveria fazer a substituição imediata, precisamente pelas razões que ele entende que são essenciais. Olha, provavelmente porque ele acha que esta é uma altura, como se vê hoje, que é preciso conhecer as pessoas, é preciso ter já uma componente operacional de diálogo com as pessoas e entendeu que devia fazer essa substituição. O Primeiro-Ministro, não, apesar de ser o chefe de governo, não tem essa experiência no terreno. Devo-lhe dizer, nenhum ministro me levará a mal. Nenhum ministro deste governo me levará a mal. Quando eu tenho um Primeiro-Ministro a assumir, como este está a assumir, a autoridade do Estado na tutela de uma pasta como a da Administração Interna, num momento como este no país, nós estamos bem entregues. Deixa-me perguntar. Não podíamos estar, de resto, deixe-me dizer, melhor entregues. Deixa-me perguntar-lhe se leu o artigo escrito no Jornal Público ontem pelo Almirante Gouveia e Melo. Posso ser mesmo sincero, serei certamente, como sou sempre. Não li. Não leu, mas sabe do que se trata. Creio que era um artigo daquilo que me foi chegando, onde o Sr. Almirante pedia um plano Marshall, creio assim uma coisa para a zona centro. Entre outras coisas. E defendia a saída da Sra. Ministra. Defendia a saída, e também me chegou a notícia, da Proteção Civil. Reconheço-lhe que não li, mas chegou uma notícia do artigo, como é evidente, era só o que faltava, e também me chegou a notícia de que ele à noite deu uma entrevista e onde não se negou e até quase que se disponibilizou para ser Ministro da Administração Interna. Julgo também estar correto quanto a isto.
Como é que não deixa de ser veria, curioso. Não como faço é que nenhum veria o comentário. Almirante Gouveia Melo como Ministro da Administração Interna? Oh Pedro, se eu não vou Há fazer... aqui um estranho timing entre o artigo que saiu no público e que deu que falar e a saída da Ministra. Deixe-me dizer uma coisa. Coisas não estão O país ligadas. conhece o Primeiro-Ministro e eu conheço muito bem o Coisas Primeiro-Ministro. não estão ligadas. Eu vou dizer isto de forma ainda mais clara que o habitual. Quem conhece o Primeiro-Ministro e o país conhece-o sabe que o Primeiro-Ministro jamais mudaria um membro do Governo por pressão da opinião pública e muito menos lhe garanto... Isso não quer dizer que o muito Almirante menos lhe Gouveia garanto, Melo não deixe-me desse terminar. um bom Ministro da Administração Deixe-me Interna. terminar. Muito menos por um artigo de opinião do Almirante Gouveia Melo. Isso não quer Faça-me essa justiça e o país Isso não quer também, dizer que que este Gouveia Melo Primeiro-Ministro não é desse um bom condicionável, ministro. muito Mas não, menos... não acha que Gouveia Melo dava um bom Ministro da Administração Interna? Não Pelas vou- provas já dadas anteriormente. Está a ver, o Almirante Gouveia Melo tem um percurso na agilização, na operação logística da atribuição... Ele tem esse lado. Bem, hoje em dia já tem um lado mais político, até porque ganhou experiência nestas últimas eleições e tem sobretudo esse lado operacional. Eu estou a tentar dizer ao Pedro que o Almirante Gouveia Melo tem uma componente de organização e logística que o país reconheceu como organizador da distribuição das vacinas num período difícil para Portugal. Tem esse mérito que o país lhe tributa. Tive ocasião de dizer aqui, consigo muitas vezes, que não lhe tributava mérito absolutamente nenhum político para ser candidato a Presidente da República. Fui claro sempre quanto a isso. E não vou cometer, mais uma vez, a descortesia. Mas é uma coisa, o cargo de Ministro da Administração Interna provavelmente encaixava bem no perfil do Almirante. Não vou cometer a descortesia de fazer nenhum comentário sobre a avaliação que faço para o desempenho dessas funções, numa altura em que o lugar está livre e em que o Sr. Primeiro-Ministro tem que fazer uma escolha. Seria, do meu ponto de vista pessoal, do ponto de vista partidário, de quem exerce as funções de líder parlamentar, de secretário-geral do partido, algo que nunca o faria em público, muito menos nestas circunstâncias. Deixe-me só colocar-lhe aqui uma outra questão. Começámos esta conversa e eu perguntei-lhe se seria Hugo Soares o próximo Ministro da Administração Interna. Disse que não, porque tem de facto um papel a cumprir no partido e no Parlamento, sobretudo, e agora já entro na parte da questão, sobretudo depois destas eleições presidenciais, em que a AD e o Governo não saíram propriamente vitoriosos. O candidato Marcos Mendes perdeu logo na primeira volta, ganhou um presidente socialista, com André Ventura também reforçado em termos eleitorais. Tudo correu mal ao PSD, não foi? Não de todo. O PSD, não é o PSD, a AD e o Governo não tiveram a votos nestas eleições presidenciais. Sabe, eu tenho dito que os portugueses são muito mais inteligentes, muito mais sábios do que muitas vezes os políticos, os comentadores querem fazer deles. Os portugueses distinguem bem em quem votam. Olha, os portugueses nas eleições autárquicas muitas vezes escolhem de forma diferente, na mesma autarquia, o Presidente da Câmara de um determinado partido, o Presidente da Assembleia Municipal de outro partido e o Presidente da Junta de Freguesia ainda de outro partido. Os votos não são dos candidatos, os votos são dos portugueses que em cada momento escolhem aquilo que fazer com eles. Continuo a entender que o candidato que o PSD apresentou ou defendeu nestas eleições era o melhor candidato, melhor dito, apoiou nesta eleição presidencial, era o melhor candidato para o exercício das funções. Já passou. Agora temos um presidente O eleito, doutor, claro, de origem mas quer que eu diga... A minha questão, e para fecharmos de uma forma muito rápida, o Hugo Soares, é perceber o que é que isso muda exatamente no jogo de forças então, se parlamentares. a sua questão é para eu responder de forma rápida e dizer o que é que muda no jogo de forças parlamentares, eu respondo de forma lapidar. Nada. Soares. Nem o Chega, deixa-me só dizer porquê. Nem o Chega ganhou mais um deputado, nem o PS ganhou mais um deputado. Quem continua com a maioria dos deputados na Assembleia da República é a AD. Não houve nenhuma diferença naquilo que acontece no Parlamento e na governação.